vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Vamos repetir. Ele Quem disse isso? São João Batista, acho que Mateus capítulo 3, versículo 11, né, padre? Diz o Evangelho, que como foi falado aqui pela nossa animadora no começo, né? São João Batista era um grande profeta, anunciava a vinda, a chegada do Messias, do esperado. E disse o Evangelho que ele pregava no deserto, um lugar de difícil, uma vida difícil, né? E vinha, disse o Evangelho, uns escribas e fariseus, uns letrados, líderes religiosos, que eram gente muito falsa, muito hipócrita. E quando João Batista viu este povo, chamou de, alguém lembra não, de? Hein? Muito bem, estava lá você, o Celso, raça de víboras, Então ele falou, olha, o julgamento de vocês vai ser grande, porque depois de mim virá alguém muito, muito mais poderoso, que vos, todo mundo, que vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Liga seu canal, como que fala? Seu som, padre, por quê? Uma vez ouvi dizer que não precisa, pode desligar isso aqui, não tem nada a ver com a nossa liturgia, pode apagar, pode apagar. Padre, já ligou o som? Por que você e a sua paróquia escolheram este tema para a trezena de São João Batista? Hoje é o 11º dia, né? Quem já veio todas as noites? Verdade? É mesmo? Diga, padre, por quê? Olha que pergunta difícil hoje, hein? Não tiraram ainda aquilo lá, não? Por quê? Coloca a tela sem nada. Senão o povo fica olhando para lá, olha. Diga, padre, olha para cá você também. Diego, diga-nos. Por quê? Porque esse ano prometia ser um ano muito caloroso, de muita oração, de muita fé, de muitas atividades, de muitas promoções espirituais, e assim tem sido, não, minha gente? Olha, então é o Espírito Santo quem promove, quem faz por meio de nós. Então, que bonito, isso que eu pensei. Porque o Espírito Santo que animava João Batista para ser profeta, e foi o único profeta que não apenas profetizou, anunciou a vinda do Senhor, mas foi o único profeta que mostrou. Está aí, olha para trás. A gente olhou. Está aí, dizia, quando viu Jesus se aproximando dele. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que eu anunciei. João Batista foi o último dos profetas, que não apenas anunciou, mas mostrou a presença de Jesus, quando Jesus veio para nos salvar. Vamos repetir o tema. Jesus nos batizará, ou melhor, Jesus nos batiza todos, como Espírito Santo e o fogo. Como precisamos, todos nós como igreja, como precisamos do fogo do Espírito, do fogo que abrasa. Estamos vivendo o ano vocacional nacional, acho que vocês já sabem, já falou sobre isso, Padre Diego? O terceiro ano vocacional, quando a Igreja do Brasil reza, ora para que tenhamos mais vocações para a Igreja e o mundo, vocação para padre, vocação para a vida religiosa, vocação para o matrimônio, vocação para leigos, sal da terra, luz do mundo,
E o tema deste ano vocacional, terceiro ano, vou perguntar ao meu seminarista, Wagner, que anda comigo e tem memória boa, acho. Qual é o tema do terceiro ano vocacional? Wagner, diga bem alto. Ainda bem que você sabe, sempre anda comigo. Vocação, graça e missão, todos. Vocação, toda vocação, todo chamado é graça, é dom de Deus. É um dom recebido gratuitamente, de graça. E toda vocação envolve, implica, exige uma missão. Eu sou chamado para servir a Deus e os outros. Vamos repetir o tema: vocação, graça e missão. E o lema, sempre tem um versículo da Bíblia, nas campanhas que a igreja promove. Vou perguntar, ele sabe, quer ver? Você não passa vergonha, hein, Wagner? Qual que é o lema? Quem sabia disso? Sabiam já? O padre não tem falado sobre isso, padre? Viu? Qual que é o lema? Corações ardentes e pés a caminho. Todo mundo. Lembra o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús? Lembra? Lucas 24, quando Jesus encontra dois discípulos desanimados, que não acreditavam na conversa das mulheres, falaram que as mulheres eram fofoqueiras, estavam inventando história, que nada, que Jesus ressuscitou. E quando encontram Jesus, não o reconhecem, e quando o Senhor no caminho de Emaús, lembra essa passagem bonita? Começa a falar, começa a anunciar a Escritura, explicava a Escritura, do que se dizia a respeito a ele, os corações dos discípulos, todo mundo faz assim. O que foi? O coração deles ardia. É o paixão de ouvir a palavra de Deus. Corações ardentes, corações tomados pelo fogo e pés a caminho, porque toda vocação é missão. Como que a igreja, como que nós precisamos viver o furor, o fogo, o ardor do Espírito Santo. Vamos rezar. Senhor Jesus, pela intercessão de São João Batista, que nosso coração possa arder de fogo do Espírito Santo. Que a novena, né, Padre Diego, o Diácono Celso, todos vocês, traga esta grande alegria, nos renovar, né? Às vezes a minha fé é aquela brasa tão apagada, né? E nós precisamos do fogo do Espírito. Vamos soprar, todo mundo. Aquela chama vai de novo brilhar. Como precisamos de cristãos que, como São João Batista, tenham um coração que arde pelo fogo do amor de Deus. Nós ouvimos umas passagens da Bíblia. Será que entenderam bem ou não entenderam bem a palavra de Deus? Mais ou menos, entendeu? Parece que entendeu. De onde foi tirada a primeira leitura? Quem lembra? Você falou em grego? Foi tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Cidade de Corinto era uma grande cidade, uma cidade portuária, do porto. Uma vez li Padre Diego. O Diego é muito inteligente, viu? Estudou muito. Lembra, Diego? Uma vez li que Corinto era uma cidade de uns 500 mil habitantes, muito grande. Mas lá tinha o porto, então muito marinheiro. Onde tem porto tem muita prostituição, muita bagunça. A maior parte desta comunidade era formada por escravos. E Paulo, disse o livro dos Atos, me lembro,
Atos 18, 1 a 18, Paulo passou lá e ficou 1 ano e meio, né, 18 meses em Corinto, no ano 50, 52. Deixou uma comunidade pequena, que foi crescendo, era uma comunidade muito dividida, como aqui hoje. Porque uns queriam ser maior do que os outros. Enfim, e Paulo escreveu uma carta, a primeira carta, me lembro, no ano 56, não deu muito efeito, a comunidade continuava assim, muita briga, muita divisão. E Paulo escreveu a segunda carta, o ano seguinte, 57. E a passagem de hoje foi tirada, diga-me para mim lembrar, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, nesta passagem, está muito bravo, coitado, muito angustiado. Por quê? Lembra-me não? Porque após ele sair da comunidade, após deixar a comunidade, vieram uns pregadores de fora que começaram a anunciar, a pregar o outro evangelho diferente do que dele. Ele chamava esses homens, aqui olha, tem uma palavra, de super apóstolos, pessoas que sabiam falar e deixavam a comunidade muito atrapalhada, muito dividida, muito confusa, Padre Diego. E Paulo então fica assim tão angustiado, depois de ter evangelizado aquela comunidade, depois de ter pregado a comunidade, vê que esses super-apóstolos, né? Ele fala, mesmo que eu seja inábil no arte de falar, Paulo tinha um problema de falar, era gago. Já sabia, Diego? Sabia nada. Ele sabia escrever muito, mas coitado, o dom da oratória não era tão bom nele. E esses super-apóstolos, está entendendo, Valesca? Vieram, falavam, como hoje em dia sempre acontece, né? Surge alguma pessoa, fala que viu Nossa Senhora e começa a pregar outro evangelho e funda uma igreja, enfim. Mesmo que eu não seja tão hábil na arte de falar, mesmo que não entendo muito a ciência, ele fala, mas eu preguei a vocês o evangelho de Jesus. E como vocês agora estão se desviando daquela palavra que eu lhes preguei. E Paulo então fica tão sentido como esposo traído. Às vezes a esposa percebe, né, que está sendo traída, coloca a detetive atrás do marido, né? Ou de noite lá, não faz assim não, rouba o celular, olha, quem que é essa mulher? Enfim, ele sente-se traído, amava tanto a comunidade que ele se apresentava, se considerava como esposo, como ele fala aqui no começo. Eu sinto por vocês, comunidade de Corinto, um amor ciumento. Que coisa bonita, o amor ciumento, porque eu me sinto traído por vocês, povo de Deus que eu gerei. Eu sinto olha, fui eu, disse Paulo, que vos desposei, fui eu que vos casei a único esposo. Quem que é esse único esposo? Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vocês estão me traindo, estão me passando para trás, porque estão deixando de crer na palavra que eu lhes anunciei. Até dizia Paulo, eu procurei, quando estive com vocês, eu procurei não depender de ninguém. Não é aqui, né? Às vezes o padre, o bispo aí, aproveita do povo, né? Começa a tirar muito dinheiro do povo, começa às vezes a roubar o povo, né? Dizia Paulo aqui, quando estava aqui, eu não fui preso para ninguém, não pedi nada de ninguém. Ele fez isso então porque outros irmãos ajudaram ele nas suas necessidades. Enfim, para não demorar muito, na primeira leitura a gente vê como São Paulo era um grande apóstolo. É, não é? É, não é? Um apóstolo
apaixonado por Jesus. Mais uma vez, se cada bispo, por isso que o bispo usa um anel. Uma vez era bispo novo, o padre Diego, em Londrina, nunca esqueço. Eu expliquei o que quer dizer esse chapéu vermelho, essa coisa de mito. Uma vez entrei numa igreja, a criança gritou: olha o palhaço bem-vindo! E uma vez perguntei: o que é esse anel? Como se chama a esposa do bispo? E uma criança gritou: bispa! Falei que o bispo usa o anel porque ele quase se casa com a igreja. Ele considera a igreja como esposa, a quem deve dar a vida, a quem deve amar Jesus entregando a vida. Então a gente admira na primeira leitura o grande fogo que ardia no apóstolo Paulo. Não é verdade? Como dizia São João Batista, Jesus quer que nós, como São Paulo, sejamos discípulos ardorosos, apaixonados por Jesus. Vamos então orar após a primeira reflexão e dizer: Senhor Jesus, enviai sobre nós o vosso Espírito, para que possamos vos amar de coração apaixonado. Né? Como esposa ama o esposo, e como esposo, esse que estou falando, não precisa repetir. Como a esposa ama o esposo, e o esposo ama como o esposo ama a esposa, e a esposa ama o esposo. O amor apaixonado. Por fim, a segunda leitura foi tirada do Evangelho, quando Jesus, nessa passagem, nos ensina como devemos orar, como devemos rezar. Ele falava: quando vocês rezam, não precisa falar muitas palavras, porque Deus já sabe o que precisa. E Jesus nos ensinou como devemos rezar. Como rezava Maria? Alguém sabe, não? Não. Como reza o Papa Francisco? Será que ele reza? Será que o bispo reza, que eles falam? Como o Padre Diego reza? Mas Jesus nos ensinou como ele rezava. Bonito. Porque rezar não é falar de Deus. Olha que bonito. Vamos repetir: rezar não é falar de Deus. Rezar é falar com Deus. Rezar é falar a Deus. E o Senhor nos ensinou aqui a oração do Pai Nosso, que Santo Agostinho define como a oração das orações, porque resume todo o Evangelho. São 7 pedidos, na verdade. Os primeiros 4 dirigidos ao Pai. Esta oração começa com a palavra, todo mundo, bem bonito. Pai, ou papai, Abba, papai. Então, primeiro, disse o Senhor, que o Pai, que o seu nome seja santificado, que o nome de Deus, a glória do Senhor, seja espalhada por este mundo. Santificado seja o vosso nome. Venha, que o reino de Deus aconteça. Tem gente, olha, acho que Deus está chamando alguém pelo telefone. Venha o reino, que a vontade de Deus seja feita. 4 pedidos. E os últimos 3 em direção a nós. Que nós tenhamos o pão suficiente, não precisa de mais, não pode ter de menos. O pão nosso de cada dia. O perdão, perdoamos a quem nos tem, e a firmeza diante do mal. Não nos deixeis cair em a oração do Pai Nosso, que resume 2 grandes verdades. Somos filhos e filhas de Deus, porque Deus é Pai de todos, portanto, a filiação divina. E se Deus é Pai de todos, o que somos dos outros? Todos somos irmãos, a fraternidade universal. E a versão de Lucas dessa oração salienta muito o perdão.
perceberam ou não? O perdão. Se a gente não perdoa, a gente não pode ser chamado de cristão. Se a gente não perdoa, a gente não faz nada extraordinário. E por que a gente perdoa? Porque o Espírito Santo é que nos ajuda a perdoar. Gostaram? Lembra quando Jesus ressuscitou e à tarde aparece aos discípulos, naquela tarde da Páscoa, as portas estão fechadas, Jesus entra no meio deles e diz, todo mundo, a paz. E depois, o que ele fez? Vamos soprar todo mundo. Por que o sopro? O sopro do Espírito. Como Deus criou o primeiro homem daquele barro, né? E soprou nas narinas, colocou e aquele barro tornou-se uma pessoa humana. Assim também ele disse, recebei o Espírito Santo. E pela força do Espírito Santo, vocês vão conseguir perdoar. Porque perdoar é obra de Deus. A gente nunca perdoa porque a gente quer. Que é muito difícil, viu? Humanamente falando, né, diácono? Humanamente. É difícil perdoar alguém. Perdoar o esposo que me traiu. Trouxe 3, 4 filhos, de repente ele faz umas horas extras, né? Sabe onde, né? No começo, no fim da cidade. Chega depois para não acontecer nada. Alguém que me roubou, alguém que sujou meu nome. Perdoar. Então disse o Senhor, recebeu o Espírito Santo, o Espírito que nos ajuda a perdoar. Por isso vamos também orar e dizer, Senhor Jesus, todos, derramai sobre nós o vosso Espírito, para que possamos ter a coragem e a força de perdoar. E perdoar de coração. Que a gente fala que perdoa, não esquece. E tudo isto se realiza em São João Batista. Eu falei do fogo, né? Do Espírito Santo quando nasceu, né? Aliás, quando Maria vai visitar Isabel, quantos meses tinha o menino João Batista na barriga da mãe? Como chamava a mãe dele? Conhecia Isabel? Gente boa, hein? Isabel. Diz o Evangelho que João Batista, a criança, pulou, deu uma cabeçada, pulou no ventre de Isabel. Então, São João Batista não foi concebido como Jesus pelo poder, mas era desde criança, desde menino, na barriga da mãe, cheio do Espírito Santo. Assim também pedimos que São João Batista que foi um grande evangelizador, né? Até sofreu um martírio. Na verdade, Herodes cortou a cabeça, sabe, né? Por quê? Porque estava apaixonado por Jesus. Era uma pessoa movida pelo fogo do Espírito Santo. Defendeu o matrimônio, o casamento que permanece para sempre. Que São João Batista, que era um evangelizador como São Paulo, tão ardoroso, tão apaixonado pelo Messias, por Jesus, que veio para nos salvar. São João Batista que pregava a conversão, o perdão, lembra? Batizava as pessoas nas águas do Jordão para que as pessoas recebessem a conversão, que as pessoas pudessem acolher o Messias que vem com o coração mais purificado. Que São João Batista, aquele que nos batiza como Espírito Santo e com fogo, nos ensine a nos tornar nós também discípulos apaixonados, missionários ardorosos do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos olhar para São João Batista e orar e dizer: São João Batista, precursor de Jesus, ajudai-nos a arder pelo fogo do Espírito
para que sejamos pessoas apaixonadas por nosso Senhor Jesus Cristo e saibamos viver a lição do perdão. Porque o perdão vem de Deus. Que Deus abençoe vocês. Tenham, Padre, uma boa trezena e uma boa festa, para que a trezena deste ano nos torne, mais uma vez, pessoas cheias do Espírito Santo, animados pelo fogo do Espírito. Tem uma frase que eu gosto muito, até no caminho nós conversamos sobre isto, Wagner. Diga-me, Wagner, fique de pé. A frase que está no coração do bispo, que o bispo fala, qual que é? De que evangelho? Lucas, voz da voz, Lucas. Mas qual é o capítulo, versículo? Tem que saber. Todo mundo. 12:49. O que disse Jesus? Vem aqui na frente, para que sua voz possa ecoar nesta igreja São João Batista. Eu vim trazer o fogo e como queria que já estivesse aceso. E como queria que este fogo se espalhasse. Será que este fogo do Espírito vai se espalhar na paróquia São João Batista, não? Porque o Senhor disse, fala de novo, bonito isso. Eu vim trazer o fogo e como queria que já se espalhasse em todos os corações. Amém.